Padre José Eduardo destrói todas as falácias contra a missa nova. É isso mesmo. Esse vai ser o nosso react de hoje. Então não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Principalmente sobre esse assunto, você pode e deve comentar, mas respeite essas regras aqui. Principalmente você que assiste e não gosta da missa nova, combinado? Bora para o react, bora para o react. Então o Padre José Eduardo, né, fez aí uma live falando sobre o seu novo e-book. Esse novo e-book, ele aborda sobre a missa nova, inclusive é em defesa da missa nova, tá? Até o horário que eu tinha visto, ele estava R$20, e lá ele traz contra esses argumentos que o pessoal dá sobre a missa nova, né? Os ataques que fazem, as acusações de ser missa inválida e missa herética. Então ele fez essa live aqui para poder fazer o lançamento e também trouxe algumas reflexões que eu vou reagir a alguns pedacinhos aqui junto com vocês, tá bom? Então primeiro aqui é em relação ao nome Missa Nova, que eu achei muito interessante ele pontuar isso. Vamos lá. Que eu escrevi nas últimas semanas e no qual eu coloquei esse título, né? Em defesa da missa nova. O título em si já para mim é um pouco problemático, porque logo na primeira questão do livro eu já digo que não existe missa nova. Isso não é um conceito teológico, é um conceito propagandístico. E um conceito propagandístico feito, calculado para depreciar a Santa Missa, reformada segundo as disposições do Concílio Vaticano II. Então, só um ponto aqui, né? Muitas vezes, a gente, particularmente, eu não gosto desse termo missa nova, exatamente por isso que o Padre José Eduardo fala. A gente já abordou isso, mas por que às vezes a gente traz esse termo, né? No título, ou na capa, ou no vídeo, e a gente acaba falando durante o vídeo isso? Porque é assim que algumas pessoas falam, e é isso que o Padre José Eduardo diz, que aqui, em relação ao livro dele, né, que é o livro Em Defesa da Missa Nova, ele ficou, sim, reticente ao título, mas que ele permitiu isso para que as pessoas pudessem entender mais do que ele estava falando. Porque se você fala missa do Novus Ordo, ou missa no rito latino ordinário, né, na forma ordinária, ou missa de Paulo VI ainda bem conhecido, mas missa nova, a pessoa vai entender mais rapidamente por conta dessa difusão que acontece aqui na internet, tá? E tem alguns pontos que ele traz que eu acho bem interessante que eu quero pontuar aqui com vocês. Seguinte, nós não estamos aqui só para publicar um livro, um e-book no caso, né? Mas para defender o coração da igreja, porque nada há de mais divino do que a Santa Missa, e atacar a Santa Missa é atacar o próprio Cristo e o seu coração eucarístico. Essa live é, ao mesmo tempo, um ato de amor e também um ato de guerra contra todas essas doutrinas que se têm espalhado entre os católicos em menoscabo do santo sacrifício de Cristo, celebrado segundo o rito romano reformado. Aqui, gente, só, né, porque talvez tenha gente falando, não, mas eu não tô atacando a Santa Missa, eu ataco, eu não concordo, eu não gosto da Missa Nova, porque existem abusos litúrgicos. E aqui até no final da live, o Padre José Eduardo vai falar isso, que tem uma parte no livro dele, no e-book, né, que trata sobre essas questões, que existem questões que precisam ser repensadas, mas não no rito em si, conforme foi pensado ali, mas como nós celebramos, e nós já falamos isso. E o detalhe que o Padre José Eduardo falou aqui, né, que eu ia pontuar. Quando você ataca um rito, seja ele qual for, dentro daquilo que está autorizado pela Santa Igreja, você está atacando a Santa Missa. O rito faz parte da Santa Missa. Nenhum rito autorizado pela Santa Igreja menospreza o sacrifício de Cristo. Mas as pessoas que atacam ou querem argumentar, né, querem montar narrativas, sim, essas sim atacam. E atacam de forma bem herética. Essas sim são heréticas. Então a gente vai aqui para um ponto em que ele traz sobre, fala do Papa Paulo VI, numa audiência geral, que foi do ano de 1969, no dia 19 de novembro de 1969, que foi alguns dias antes da nova edição do Missal Romano, tá? E que ele vai falar o seguinte. Eu queria começar, portanto, lendo um texto do Papa Paulo VI, a edição do Missal Romano. Então ele diz o seguinte: em que consiste a mudança? Ele está explicando qual é a mudança, digamos assim, do Vetus Ordo para o Novus Ordo, ou seja, do rito romano, naquela forma desenvolvida até o Concílio de Trento e depois do Concílio de Trento, e
A reforma litúrgica, continua Paulo VI, consiste em muitas novas prescrições rituais que, sobretudo no início, exigirão atenção e cuidado. A devoção pessoal e o senso comunitário tornaram fácil e agradável a observância dessas novas normas. Mas fique bem claro, nada foi alterado na substância da nossa missa tradicional. Alguém talvez possa se impressionar com alguma cerimônia particular ou com alguma rubrica anexada, supondo que isso implicaria ou esconderia uma alteração ou diminuição de verdades para sempre adquiridas e oficialmente sancionadas pela fé católica. Quase como se a equação entre a lex orandi, a lei da oração, e a lex credendi, a lei da fé, ficasse comprometida. Não é assim, de modo algum. Antes de tudo, continua São Paulo VI, porque o rito e a rubrica não são por si uma definição dogmática. Eles estão sujeitos a uma qualificação teológica de valor diverso, conforme o contexto litúrgico a que se referem. São gestos e expressões relacionados a uma ação religiosa vivida e viva de um mistério inefável de presença divina, nem sempre realizada de forma unívoca. Ação que só a crítica teológica pode analisar e expressar em fórmulas doutrinais logicamente satisfatórias. Mas o padre José Eduardo fala uma coisa, né? Ele lê aí a questão de São Paulo VI e depois ele até reforça, né? Que é como se ele estivesse profetizando que as pessoas iriam pensar dessa forma, porque parece que, ouvindo esse trecho, é como se São Paulo VI estivesse falando exatamente para as pessoas que falam sobre a reforma litúrgica, sobre o Novo Ordos, que sim, vai existir pessoas que não vão entender. Mas por que ele fala isso? Porque isso já aconteceu ao longo dos anos, né? Principalmente quando há reformas, ou quando há alguns entendimentos na igreja, já existiram vários cismas. Existem pessoas que são mais reticentes, então os papas conhecem a igreja, gente. Eles não são inocentes. Inocentes somos nós, né? Que achamos que entendemos de tudo. Então, existe uma outra questão também que o pessoal aponta muito, de que a missa nova, ela anula o sacrifício de Cristo, por isso ela é herética e inválida, e o padre José Eduardo vai falar aqui mais ou menos em 13 minutos, e ali ele fala o seguinte ponto. São Paulo VI. Não há uma dicotomia entre a última ceia e o sacrifício da cruz. A última ceia antecipa sacramentalmente o sacrifício da cruz. E o sacrifício da cruz é a realização cruenta daquilo que foi antecipado na Santa Ceia. É o mesmo mistério. Portanto, querer privilegiar um aspecto em detrimento do outro, acusando, por exemplo, de que a missa nova não é sacrifício, não é só leviano, mas é uma falsificação da realidade. Por que ele diz isso, né? Porque durante a fala de São Paulo VI, ele diz que a missa é e permanece a memória da última ceia de Cristo, na qual o Senhor, transformando o pão e o vinho em seu corpo e sangue, instituiu o sacrifício da nova aliança, né? Que é exatamente isso que o padre José Eduardo traz aí. Ele traz um ponto também que a gente sempre traz aqui no canal, você que nos acompanha já sabe disso, sobre o catolicismo de internet, que é o que, assim, de verdade, gente, é o que atrapalha a fé de muita gente. Infelizmente, era para auxiliar, mas as pessoas que mais gritam é esse catolicismo de internet, que só fica aqui, ó. Mas o catolicismo mesmo é deixado de lado. Então vamos ouvir aqui. Isso não corresponde à doutrina católica sobre a liturgia. Bom, com o crescimento desse catolicismo de internet, que usa a liturgia como arma contra a igreja e contra o Papa, etc., nós precisamos nos posicionar, nós precisamos entender exatamente o que está acontecendo. Então, o que está em jogo aqui? O que está em jogo é a unidade da igreja. A unidade também entre lex orandi e lex credendi. Está em jogo o escândalo do simples, o scandalum parvulorum. Por quê? Há muitas pessoas que estão ficando sem os sacramentos e que estão deixando de cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus, porque os espertinhos aí estão dizendo que não pode assistir a essa missa nova porque ela é herética, porque ela é heretizante, porque ela não sei o quê. E estão levando as pessoas para o inferno.
Isso não acontece. Acontece, gente. Existem movimentos aqui dentro da internet em que estão motivando as pessoas a não frequentarem a missa nova. Porém, todavia, entretanto, quase 90%, 99% das igrejas, paróquias, capelas celebram o novo Ordos, a missa nova. Então, você falar para a pessoa, já que não tem aí o rito extraordinário, o rito em latim, o rito tradicional, então não vá na igreja, porque esse sacramento não é válido. Com que autoridade a pessoa falar isso se ela não é a Santa Igreja, ele não é o Papa, não é o magistério da igreja? É isso que o padre José Eduardo está falando aqui. Porque eles estão motivando as pessoas a viverem sem o sacramento. E não deve acontecer isso. Aliás, a Santa Missa é o ápice da nossa fé católica. E aí o padre José Eduardo vai falar um ponto aqui muito importante para todos nós. Não existe católico sem sacramentos, meus senhores. Para nós católicos, a fonte da graça está nos sacramentos e na oração, não no rito litúrgico em si. Isso é criancice. Mas está em jogo a autoridade do magistério. E isso não acontece sem um grave perigo doutrinal. Quer dizer, você está acusando de heresia o rito celebrado pelo Papa e o rito entregue pelo Santo Padre Papa para a Igreja. Quer dizer, você está pressupondo o seguinte, que o sucessor de São Pedro está entregando à Igreja um rito heretizante, que afasta as pessoas de Deus e que ele está, diante dos fiéis que lhe pedem pão, entregando pedra. Escuta, será que existe algo mais importante na Igreja do que a Santa Missa? Será que a instituição, a promulgação de um missal não merece a assistência do Espírito Santo, já que toca o mistério mais santo que existe na igreja? Esse tipo de raciocínio é um raciocínio já cismático, porque você não, ou no mínimo você é advacantista, ainda que você não queira confessar isso, porque você está dizendo que a igreja falhou naquilo que há de mais importante. Não dá para acreditar nisso sem deixar de ser católico, porque é a rejeição prática da indefectibilidade da igreja. Então veja, o debate aqui não é estético, é teológico, eclesiológico, sacramentário, no sentido da teologia sacramentária. Ou seja, não é apenas sobre a missa que eu gosto mais, a missa que eu acho que define mais, a missa que tem, digamos assim, mais, que carrega mais um significado tradicional, em que o dogma está expresso de uma maneira mais teologicamente precisa, mas o problema toca a própria natureza da Santa Igreja Católica. Quer dizer, a igreja pode entregar pedra ao invés de pão? Então, desculpa. Não é. Essa igreja não é católica. Se a igreja pudesse fazer isso, ela não seria a igreja de Cristo. Aí nós já caímos no eclesiovacantismo e não tem jeito, né? Ah, ele é o Papa verdadeiro, mas ele está entregando veneno ao invés do sangue de Cristo? Senhores, sejamos sérios. A igreja não é uma palhaçada. A igreja católica é o que é, porque é divina. E ponto final. Então começam os, né? As artimanhas. Porque é engraçado, vejam, a verdade às vezes ela é tão simples que a gente esbarra nela e não percebe. Isso que o padre José Eduardo fala é muito verdade, porque a gente se depara com isso aqui. Então, 2 pontos aqui antes da gente encerrar o vídeo. Primeiro ponto, será que quando você fala contra a missa nova, né, vamos falar assim para que as pessoas entendam, você tá levando a Igreja de Cristo a sério? Porque eu de verdade, gente, quando, eu já falei isso aqui, né, quando a gente voltou a gravar os vídeos aqui no canal e a gente falava do Papa Francisco, e aí eu falava que eu estou como ministra extraordinária, aí o pessoal já falava um monte, já começava a trazer assim um monte de documento, e eu ficava, meu Deus do céu. Só que a maneira como eles traziam não era de forma séria, era de forma totalmente deturpada. Inclusive eu perguntava pra mim mesma, gente, mas será que é católico isso? Porque os argumentos são iguaizinhos dos evangélicos protestantes. Aliás, estão parecendo protestantes mesmo. Inclusive, eu vi esses dias um historiador, o professor Júlio, falando sobre isso. De que agora a tradição virou o novo sola escritura, que é o que os protestantes fazem. E eu ainda coloquei, haja paciência, né, professor? Porque olha... Então, assim, será que a gente realmente tá levando a Igreja de Cristo a sério? Porque diante de alguns comentários, vídeos e publicações, não. Parece uma bagunça. E Cristo não é bagunça. E aí, isso
que o padre José Eduardo fala, né? A verdade é simples. É tão simples que às vezes a gente tem que explicar, e aí eles falam que a gente tá fazendo malabarismo. Mais pra frente o padre José Eduardo vai falar isso. Só que se você for ver, eu já falei isso aqui, já compartilhei isso com vocês, quanto mais a gente vai entrando nessa onda, desses argumentos aí a gente vai conversando com a pessoa, a nossa cabeça dá um nó, porque o malabarismo mental é o deles. Não é isso que a igreja dá nos documentos. Não tem confusão nenhuma da bula do Quorum Tempore com o Concílio Vaticano II. Um não contradiz o outro, mas pra eles contradiz. E aí traz, nossa, um monte de coisa na cabeça. Aí além de não levar a sério nenhum dos papas, né, porque nem a bula eles acabam levando a sério, ainda faz esse malabarismo. Quem é que faz isso? É exatamente os da resistência, aqueles que eles acusavam, que agora eles falam que é cachorro morto, né? Famosa teologia da libertação marxista, mas não estão muito diferente deles, não. Aliás, estão iguais, mas com roupagem diferente, bem diferente. Então, eles começam a deixar a gente confuso. E quem nos deixa confusos é o demônio, não é Deus. Deus é muito claro. Mas é escolha nossa saber se nós queremos a clareza, a luz ou as trevas. Então eu deixo aqui essa reflexão, que foi a reflexão que eu tive até a metade dessa live do Padre José Eduardo. É isso. Será que nós estamos levando a sério a Igreja Católica? Será que nós acreditamos no simples de Cristo, na fé que Cristo nos trouxe? Ou nós estamos preferindo confiar em homens? Homens que têm um interesse, tendo consciência ou não, né? Quebrar a unidade da igreja. Viver apenas de um pilar, sendo que nós temos 3. Palavra, tradição e magistério. Que você fique com esses 3 pilares. E que quando alguém te apresentar apenas um pilar, você pode dizer, não, isso não é a Igreja de Cristo. Isso não é a Igreja Católica. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, né? Ainda tem outros trechos aí da live. Aconselho vocês, assistam toda a live, meditem, porque vale muito a pena. Eu já assisti 2 vezes. E depois, se você conseguiu acessar aí o e-book do Padre José Eduardo, me fala, me conta aqui nos comentários, mas sempre respeitando essas regrinhas. Principalmente você, irmão e irmã, que não acredita, não aceita a missa nova. Deve comentar, mas respeitando, porque nós estamos falando do sacrifício de Cristo, da memória da paixão de Cristo, tá bom? Não esquece também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, próximo react. Tchau!